Olá pessoal, bom dia. Falaremos hoje aí do capítulo 8. Chegamos aí quase aos finalmente do nosso curso CCNA 2. Esse capítulo vai falar para a gente de OSPF Single Area, ou seja, de uma área única. A gente vai passar pelos conceitos teóricos e também vamos fazer aí alguns exemplos práticos através de um laboratório prático. Beleza? Vamos começar falando então aqui das características do OSPF. OSPF é o acrônimo para Open Short Path First. O que significa isso aí, traduzindo meio ao pé da letra, né? Abra o caminho mais curto primeiro. Só que aquele open ali não é de abrir, aquele open é de padrão aberto. Então, o open ali vem de padrão aberto, é um protocolo de padrão aberto, padronizado aí pelo IETF, um protocolo de domínio público. Esse protocolo utiliza como métrica o custo. E os dispositivos da Cisco, Cisco OS por padrão, para determinar esse custo, ele utiliza como base a largura de banda. O OSPF envia suas atualizações via multicast para os IPs 224.005 e 224.006. E ele possui como distância administrativa padrão o valor ali de 110. Lembra, por exemplo, que o RIP é 120, ou seja, se os dois estiverem configurados, o OSPF ele tem preferência em relação ao RIP. Algumas outras características, ele é um protocolo sem classe, classless, portanto ele suporta VLSM e CIDR, suporta ali as suas máscaras de subrede de tamanhos variáveis. Ele é um protocolo muito eficiente, porque as suas atualizações de roteamento elas não são periódicas igual era o RIP, elas são acionadas somente quando há modificação na rede. Esse é um protocolo que utiliza o algoritmo SPF, que a gente falou na aula anterior, para determinar o melhor caminho, conhecido também como algoritmo de Dijkstra. É um protocolo que possui uma convergência muito rápida, ele propaga rapidamente essas alterações pela rede. É um protocolo escalável, ele funciona tanto para redes menores quanto para redes maiores. E ele tem uma vantagem muito grande, que ele suporta a hierarquização do seu domínio de roteamento através da criação de áreas. Ele também é um protocolo que a gente chama de seguro, pois ele suporta a autenticação. E quando essa autenticação é ativada, somente os roteadores que estão com aquela chave configurada vão aceitar ali as atualizações de roteamento. Alguns componentes aí dessa estrutura do OSPF. Ele possui uma estrutura de dados composta pelo banco de dados de adjacência, o banco de dados de estado de enlace, o banco de dados link state e o banco de dados de encaminhamento. O banco de dados de estados de adjacência, ele dá origem à sua tabela de vizinhança. Então ele gera essa tabela de vizinhança a partir desse banco de dados de adjacência. O LSDB, né, o seu banco de dados de link state, ele dá origem à tabela de topologia. Então a gente falou na aula anterior que os protocolos link state, o SPF, ele possui uma tabela topológica da rede. E o banco de dados de encaminhamento dá origem aí à sua tabela de roteamento, que é onde ele coloca as suas melhores rotas para alcançar aqueles destinos. O protocolo SPF possui vários tipos de mensagens, sendo que a gente tem as mensagens hello, as mensagens de database description, a gente vai falar depois detalhadamente de cada uma delas, o link state request, o link state update e também o link state ACK, né, o pacote de confirmação link state. E ele tem o algoritmo SPF que é utilizado para calcular as melhores rotas. Então essa é a composição aí do seu protocolo OSPF. Falando um pouquinho mais detalhadamente sobre as tabelas, a tabela de vizinhança, a Neighbor Table, ela contém ali informações dos roteadores vizinhos que estão diretamente conectados. Então, se eu utilizar ali, por exemplo, show IP OSPF Neighbor, aqui no meu R1, eu consigo visualizar os meus três vizinhos aqui, R2, R3 e R4. Eu tenho também a tabela de topologia. Essa tabela de topologia ela vai mostrar um mapa da minha rede. Existe uma tabela de topologia aí por área do OSPF. Então, se o OSPF tiver mais de uma área, ele vai ter mais de uma tabela de topologia.
Cada roteador tem a sua tabela de topologia, mas as informações que estão nelas, elas são similares, né? Porque os LSAs aí que são trocados, eles são trocados para toda a sua topologia com as informações de custos e etc. Então, essa tabela de topologia ela pode ser visualizada através do comando showip OSPF database. É o seu banco de dados com as informações recebidas dos roteadores vizinhos sobre como alcançar as redes remotas e quais os custos para alcançar aquelas redes remotas. Então, tem um mapinha aqui da minha tabela de topologia de R1 e ele aprendeu através das informações dos LSPs, dos Link State Packets, os pacotes de Link State de cada roteador, sobre como chegar em cada uma das redes e qual o custo daqueles roteadores para chegar naquelas redes. De posse dessas informações, ele consegue construir a sua árvore SPF, a sua topologia da rede, para determinar aí quais os melhores caminhos. E a gente tem também a nossa tabela de roteamento, a Routing Information Base, a nossa tabela de roteamento, onde consta apenas as melhores métricas dentro dessa tabela de roteamento. Beleza? Aqui tem o comando showIPRoute executado ali em R1 que mostra a sua tabelinha de roteamento OSPF e as suas rotas também diretamente conectadas. Bom, como que o protocolo Link State OSPF funciona? Isso é recapitulando aí o que a gente viu na aula passada também. Mas o primeiro passo é estabelecer adjacência, estabelecer vizinhança com os roteadores ali que estão diretamente conectados. Então, primeiro, os roteadores da SPF, eles devem se reconhecer na rede para poderem compartilhar informações. Então, eles trocam pacotes hello, que existem ali alguns parâmetros que devem ser comuns. Não é o foco desse capítulo, isso é na parte do CCNA 3, que fala mais detalhadamente ali desses parâmetros, dessas modificações, vamos falar um pouquinho. Mas eles trocam pacotinhos hello, de forma que depois que eles trocam esses pacotes hello, eles se tornam ali roteadores vizinhos, adjacentes, e a partir daí que eles vão poder ir para o segundo passo, que é trocar anúncios de link state. Eles vão trocar ali LSAs. Então, primeiro, antes de trocar LSA, antes de eu enviar informações sobre as rotas que eu conheço para um roteador vizinho, eu preciso estabelecer com ele uma relação de vizinhança. Depois que eu estabelecer a relação de vizinhança, eu troco informações com ele. E aí eu começo a poder construir a minha tabela de topologia. Então, depois que esses LSAs, esses anúncios de link state, são recebidos e enviados por todos os roteadores na rede, eles começam a construir a sua tabela de topologia com base nesses LSAs. Assim, o algoritmo SPF vai executar em cima daquela tabela de topologia para descobrir ali quais os melhores caminhos ou qual o melhor caminho para chegar numa determinada rede. O resultado disso é que ele tem na sua composição uma árvore SPF que determina ali a topologia da rede e qual o caminho mais curto para alcançar determinado destino. Beleza? O SPF ele pode ser configurado numa área única e numa multi-área. Multi-área é um assunto para o CCNA 3, a gente vai falar desse capítulo de OSPF Single Área. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre o que é multi-área, dando um plus aí para vocês, tá? O SPF de área única, normalmente é recomendado que seja área zero, para que se você precisar segmentar aí em várias áreas, a área zero ela precisa existir. Essa é a área chamada de área de backbone. Então, para roteamento numa rede pequena, essa área ela é suficiente, mas existe também a possibilidade de hierarquizar, criando ali várias áreas dentro da sua estrutura OSPF. É importante a gente ter em mente que, para que uma área se comunique com uma segunda área, ela precisa passar pela área zero. Tem como fazer gambiarra? Tem, mas não é recomendado. O recomendado é que todas as áreas, para acessarem umas às outras, estejam ali passando pela área de trânsito, que é essa área de backbone chamada de área zero. Essas topologias hierárquicas elas trazem diversas vantagens. As tabelas de roteamento elas ficam menores. A tabela de topologia ela fica menor. Por quê? Porque o roteador ele vai se preocupar somente aqui com as informações da sua própria área. Ele não precisa ter informações detalhadas sobre áreas que não estão ali diretamente ligadas a ele.
Então você começa aí a segmentar, diminuindo aí tráfego dentro da área quando gera um anúncio. Imagina se um anúncio de atualização ficar restrito somente aqui e não ficar precisando propagar para todos os demais que estão em outras áreas. Isso diminui aí a frequência de cálculos do algoritmo SPF, a troca de informações de roteamento, dá um plus aí na sua rede. Algumas características então do OSPF em relação às áreas, né? Como a gente falou, ele permite essa hierarquização de rede, criando aí essa divisão de domínio de roteamento, chamada de áreas. Essas áreas elas são utilizadas aí para controlar como as informações são compartilhadas aí na sua rede. A segmentação em áreas do seu roteador reduz o impacto de CPU e memória dos roteadores. Você vai passar aí o poder de processamento concentrado aí em menos roteadores. É necessário que possua pelo menos ali a área 0, que é a sua área principal e sempre deve existir, e as demais áreas elas devem se conectar à área 0 no projeto bem feito. O tráfego entre as áreas é coordenado por um roteador chamado de roteador de borda de área. E existe, quando não for possível que a área 0 esteja comunicando ali com todas as demais áreas, existe a possibilidade de criação de virtual link, que é uma gambiarra aí utilizada para enganar o SPF, fazendo ele pensar que encontra-se diretamente conectado à área 0. Aqui a gente tem um pouquinho da denominação dos roteadores de acordo com a sua localização dentro de um domínio. Aqui eu tenho 3 áreas, área 1, 0 e área 51. Um roteador interno é um roteador que possui todas as suas interfaces interligadas a uma mesma área. Então, todos esses aqui estão na área 1, esses dois aqui estão na área 0, todas as suas interfaces, e esses aqui estão na área 51. A gente tem os roteadores de backbone, que são roteadores que estão na área 0. Então, sempre que um roteador estiver na área 0, ele é chamado de roteador de backbone também. A gente tem o roteador de borda de área, o nosso ABR. É o roteador que tem a comunicação com mais de uma área. Então, por exemplo, a R1 ele se comunica numa interface com a área 0, na segunda interface com a área 1. E ele é o responsável aí por fazer esse trânsito de uma área para outra. Ele é o chamado roteador de borda de área. E a gente tem também o roteador de borda de sistema autônomo, o nosso ASBR. Esse é um roteador que tem rotas em outros tipos de roteamento, como por exemplo uma rota estática, uma rota, alguma interface comunica com um roteamento gRP, e ele injeta essas rotas, ele pega essas rotas de um outro tipo de roteamento e coloca dentro do seu roteamento ASPF. Esse é o chamado roteador de borda de sistema autônomo. Autonomous System Boundary Router. Beleza? Então aqui a gente tem um pouquinho dessa classificação, né? Quem são ali os meus roteadores internos, os internal routers, nossos roteadores de backbone, nossos roteadores de borda e o nosso roteador de borda de sistema autônomo, o ASBR. Beleza? Isso aí novamente é um assunto lá para o CCNA 3 quando fala de OSPF multiárea. É importante a gente entender um pouquinho sobre a denominação dessas trocas de rotas. Quando eu estou trocando rotas dentro da minha própria área, isso é chamado de intra-area routes. Quando as rotas são trocadas entre áreas diferentes, isso é chamado de inter-area routes, rotas que estão ali em outras áreas. E quando eu recebo rotas de um outro sistema, de um gRP, de um RIP, por exemplo, isso aí é chamado de external routes. Sobre aquilo que a gente falou do projeto, é sempre importante que todas as áreas elas sejam diretamente conectadas à área 0. Por exemplo, a área 2 aqui ela tem uma comunicação com a área 0, porém a área 3 não é diretamente conectada aqui à área 0. E aí é criado um virtual link, um túnel que vai fazer com que o roteador pense que está diretamente conectado aqui à área 0. Novamente, é um assunto mais adiante para o CCNA 3. A gente falou no comecinho dessa aula que o ASPF tem aí 5 tipos de pacote. Pacote Hello, que é o primeiro tipo de pacote, ele é utilizado para estabelecer e manter a adjacência com outros roteadores OSPF. A gente tem também o pacote do tipo 2, Database Description. Ele manda ali um resumo
da sua tabela topológica do LSDB para o outro roteador, e se ele verificar que existe ali alguma informação que ele não tem, ele vai enviar um pacote do tipo 3, que é o Link State Request. Então, quando ele verifica que falta alguma coisa na sua tabela de topologia, ele faz uma requisição solicitando ali mais informações sobre uma determinada rede. E o roteador que recebe essa requisição, ele responde com um LSU, contendo ali diferentes tipos de LSAs. Quando o LSU é recebido, o roteador envia um LSA para confirmar, um LSAC para confirmar o recebimento daquele LSU. É a confirmação que a gente já está acostumado em vários tipos de roteamento. Pacote Hello, falando um pouquinho mais detalhadamente dele, lembrando, é o pacote que é trocado para estabelecimento de adjacência no primeiro passo. No pacote Hello existe lá o tipo, que identifica qual o tipo de pacote, esse é um tipo 1. O ID do roteador, a identificação do roteador, o ID da área, a identificação da área, a máscara de subrede, o intervalo Hello, que especifica qual a frequência em segundos em que o roteador envia pacotes Hello. O intervalo dead, que é o tempo em segundos que o roteador aguarda para obter informações do vizinho, sem considerar que aquele vizinho está inativo. É enviado também informações sobre DR e DBR, que falaremos daqui a pouco, e a lista de vizinhos daquele roteador, a lista de roteadores adjacentes daquele roteador. Beleza? Então, esses pacotes de hello, eles são enviados ali para o endereço multicast 224.0.0.5 em IPv4 e FF022.2.5 em IPv6. Esses pacotinhos hello, eles são trocados com o objetivo de estabelecer a adjacência e garantir que o dispositivo ainda está lá, que o vizinho ainda está lá. Por padrão, ele é enviado a cada 10 segundos em redes multiacesso e a cada 30 segundos em redes multiacesso não broadcast, como por exemplo o frame relay. O intervalo de dead é 4 vezes o intervalo de hello, que é enviado ali. Então, novamente, hello a cada 10 segundos, vezes 4, 40 segundos é o meu intervalo de dead. Em redes multiacesso não broadcast, a cada 30 segundos, vezes 4, 120 segundos é o intervalo de dead. Beleza? Isso é para garantir que o dispositivo ainda esteja lá e aquelas informações ainda possam ser enviadas a ele. Caso esse intervalo seja superior ali aos 40 segundos numa rede multiacesso, por exemplo, a internet, ele vai tirar esse cara da sua lista de vizinhança. Ok, vamos lá. Atualizações de link state, né? Os roteadores, depois que eles estabeleceram lá a sua relação de vizinhança, eles trocam informações do tipo 2, que é um resuminho, uma lista abreviada, um briefing ali das informações que estão contidas na sua tabela de topologia, no seu link state database. Se o roteador verificar que tem alguma coisa faltando, ele vai pedir ali que sejam enviadas maiores informações através do link state request. Ele pediu então mais informações e aí o roteador que tem aquelas informações vai enviar um LSU. Aí dentro do LSU eu tenho vários tipos de LSA, que a gente não precisa detalhar isso aqui agora. Isso é um assunto mais cobrado até em CCNP, mas existem alguns tipos principais que a gente vai falar quando falar de OSPF multiárea. Mas dentro do LSU eu tenho vários tipos de LSA e essa troca de um tipo ou outro de LSA depende muito aí da sua topologia de rede, das suas áreas que estão sendo trocadas ali. E depois que ele envia esse LSA, o roteador confirma que recebeu com um LSAC, a confirmação do recebimento. Essa imagem é interessante, ela mostra para a gente um pouquinho aí dos estados operacionais do OSPF. Depois que ele inicia, né, ele começa ali a trocar informações, ele está no estado de start, de inicialização. O que acontece nesse estado de inicialização? Eles trocam pacotes hello para estabelecer a vizinhança. Depois que eles trocam esses pacotes hello e estabelecem essa vizinhança, eles começam a trocar informações
do Database Description, um resuminho sobre aquelas informações que eles têm nas suas tabelas. Novamente, se ele verificar que tem algo a mais, ele vai fazer uma requisição. Então, depois que ele trocou o DBD, ele falou o seguinte: opa, o R1 não conhece nada sobre a rede 172.16.6.0, ele viu que a R2 conhece. Aí ele fala: preciso de mais informações sobre a rede 172.16.6.0. Aí o R2 fala: aqui está, maiores informações sobre a rede 172.16.6.0. E ele confirma que recebeu com o LSAC. Quando isso é feito com todas as suas redezinhas, em todo o seu domínio de chateamento, a sua rede está convergida e eles entram ali no estado de full state. DR e BDR, roteador designado e roteador backup designado. Isso é uma informação também que está lá no CCNA3, mas eu coloquei aqui para você já ter uma ideia do que se trata. Bom, quando eu estou numa rede multi-acesso, existe um problema muito grande, que é a criação de um número elevadíssimo de adjacências, dependendo ali da quantidade de roteadores. Veja, todo mundo aqui compartilha um linkzinho com esse cara aqui, ó, através desse switch. Todo mundo vai formar adjacência com todo mundo. Então, se eu tenho 5 roteadores, eu vou ter ali 10 adjacências. Se eu tenho 10 roteadores, eu vou ter 45 adjacências. Se eu tenho 100 roteadores, olha a quantidade de vizinhos que eles teriam ali, quantidade de adjacências. Quase 5.000. Isso gera dois grandes problemas, que é a criação de muitas adjacências e a inundação excessiva de LSAs. Como as atualizações elas são acionadas e ele propaga isso para todo mundo na rede, uma atualização gerada por um roteador chegaria em todos esses e eles propagariam para todos os outros de novo. Então isso gera um problema aí de um alto número de pacotes LSAs trocando na sua rede, consumindo obviamente recursos de banda, de processamento, de memória. Para resolver esse problema, existe aí a possibilidade e a configuração do DR e do BDR. Então, como é que funciona isso? Na verdade, um dos roteadores daquele link multi-acesso vai ser eleito o roteador designado, que vai ser o seu ponto central ali para coleta e distribuição das atualizações. E também existirá um roteador designado backup, o BDR, que vai estar ali caso o roteador designado falhe. Os outros roteadores dentro dessa topologia eles são chamados aí de DR orders. Eles não são nem o DR e nem o DBR. Eles enviam atualizações. Então, os DR orders, precisou de fazer alguma modificação na rede, ele envia esse LSA somente para o DR e para o BDR, através ali do endereço multicast 224.0.0.6. E o DR repassa isso para todos os roteadores SPF através do multicast 224.0.0.5. O resultado final disso é que, o momento que surgiu uma atualização, o roteador encaminha para o DR, o DR replica, e aí não precisa de todo mundo ficar enviando para todo mundo. Há somente um roteador fazendo essa distribuição. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro isso aí. Como que esses roteadores DR e BDR eles são eleitos? A primeira condição é a interface com uma prioridade mais alta vai ser eleita ali um DR e a segunda o DBR. Então, o segundo roteador com prioridade mais alta vai ser eleito ali o BDR. Por padrão, a prioridade de todos eles é igual, a prioridade é 1. Então, se a prioridade for igual, se o administrador não mudar, o ID do roteador mais alto vai ser utilizado para desempatar. Agora, como que eu verifico esse Router ID? Se eu tiver configurado o Router ID explicitamente, esse é o meu Router ID, é o meu principal parâmetro. Se por um acaso o administrador não tiver configurado o Router ID, os roteadores antigamente não aceitavam esse comando de Router ID, o que o seu sistema vai olhar? Qual a interface de loopback mais alta configurada no seu roteador? Aqui, por exemplo, eu só tenho uma interface de loopback. Então, o Router ID do roteador C vai ser o 92.168.31.33. Se não existisse o Router ID através aqui da interface do loopback, ele pegaria o IP mais alto das interfaces físicas. Beleza?
Só que aqui eu tenho loopback em todos eles. Então, o router ID do C é o 92.168.31.33, 31.22 do B e 31.11 do A. Quem será eleito aqui o meu DR? Ou seja, qual desses router ID é o mais elevado? O maior IP aqui é 192.168.31.33, certo? Esse cara seria eleito, então, o meu DR. E o meu BDR seria eleito o roteador B, 192.168.31.22. E esse cara aqui é um DR Other. Então, olha para você ver, foi eleito o roteador C como DR e o roteador B ali como BDR. Interface ID de roteador mais alto, segundo ID de roteador mais alto. O que acontece se o DR falhar? Então, era como se esse cara aqui, ó, eu sou o líder, eu sou o vice-líder. Se o líder cair, o vice-líder assume. E eu preciso de eleger um novo vice-líder. Só sobrou esse cara aqui. Então, esse cara vai ser configurado aqui como BDR. Então, esse cara virou o DR, esse cara virou o BDR. E aí, aconteceu uma situação aqui que um novo roteador foi colocado na rede. Olha para você ver, esse novo roteador ele veio com o ID 192.168.31.44. Ele é maior do que o DR atual, não é? Então, teoricamente, esse cara deveria ter sido eleito DR. Só que a eleição, quando entra um roteador novo, ela só acontece uma modificação quando o DR ou o BDR vão embora. Então, esse cara que era o líder, ele não é destronado ali não, tá? Não sofre impeachment não. Então, ele continua como líder, ele assumiu, ele continua como líder, até que ocorra uma modificação que esse cara venha a falhar. Ou que você reinicie o processo do OSPF, que a gente vai ver daqui a pouquinho com o comando clear IP OSPF process. Mas então, quem chegou agora, não vai sentando na janelinha não, ele espera, tá? Ele só vai tentar participar da eleição quando um desses dois caírem. Aí aconteceu o seguinte, ó, o roteador antigo, que era o líder, retornou. Ele continua voltando ali como um DR Other. Ele não assume o seu lugar de volta. Chegou agora, espera. Então, o roteador B permaneceu ali. Uma nova situação, o BDR caiu. O DR continua lá, não vai ser feito nada com ele. Agora, o BDR caiu. Eu tinha dois outros dispositivos que eram DR Other. Aí, eles vão se comparar. Opa, eu sou 44, eu sou 33. Eu vou ser eleito o BDR. E aí, se o DR vier a falhar, esse cara que era o BDR virou o DR, e aquele cara que era o DR Other virou o BDR. Isso é bem tranquilinho de entender, tá? Tem uma topologia no seu curso aí que mostra essa queda e subindo, e que aí cai de novo e sobe de novo. Faz os testezinhos igual está no exemplo aqui, que você vai entendendo isso aí de maneira muito clara. E é uma coisa muito cobrada. Para que você force, então, o que eu falei, quando eles entram, isso não é preemptivo, então ele não entra assumindo o posto. Para que você force com que uma nova eleição seja realizada, você pode utilizar o comando aí clear IP OSPF process, que vai verificar, que vai fazer com que a atualização aconteça aqui, com que todo mundo verifique novamente quem são os seus vizinhos, determinando aí quem é o DR e quem é o BDR. Beleza? Aqui tem um exemplo. Na hora que eu estou executando aqui sem DR e BDR, olha o que aconteceria. Uma atualização de LSA seria propagada para todos os roteadores que replicam aquela atualização. E eles começariam a mandar ali informações para todo mundo. Olha a quantidade de anúncios LSA que estão sendo trocados aí. Já se eu tiver com DR e BDR na rede, olha o que acontece. R1 gerou uma atualização, ele manda só para os dois, e o DR é o responsável por propagar. Fim, não precisa dos outros propagarem isso ali. Beleza? Funciona bem, né? Falando um pouquinho então na parte de configuração, vai ser mais legal na prática, né? Mas vamos falar um pouquinho aí. O SPF, que foi apresentado ali em 1991, é um protocolo, como a gente já falou, de padrão aberto, link state. Ele foi projetado ali para ser uma alternativa ao RIP. Ele utiliza como
Métrica, custo, e aí nos dispositivos da Cisco e em outros fabricantes também isso é baseado na largura de banda dos links. E aqui a gente tem a nossa topologia, que será utilizada aqui como exemplo para a gente poder entender esse processo de configuração. Então, imagine que todos os roteadores aqui já têm uma configuração inicial com os IPs da interface, mas não há nenhum tipo de roteamento configurado. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa para configurar o roteamento OSPF é ativar o OSPF no seu roteador. Como que isso é feito? Através do comando router OSPF e um process ID, um identificador daquele OSPF. Esse identificador ele só tem relevância local, ou seja, ele não precisa ser igual em todos os roteadores da rede, tá? Para que eles estabeleçam vizinhança. Então, por exemplo, router OSPF 10, ativei o OSPF com o processo 10. Depois é interessante que a gente configure o ID, o router ID, a identificação do roteador, que serve para identificar aquele dispositivo exclusivamente na rede, para que na hora que você estabeleça uma vizinhança com alguém, você saiba com quem que você está estabelecendo essa vizinhança. Falamos anteriormente, o router ID, ele pode ser configurado explicitamente com o comando router ID, e aí é o seu parâmetro principal de prioridade. Se por um acaso o administrador não tiver configurado o router ID, ele vai determinar o router ID através do IP mais alto de interface loopback. Se não tiver sido configurado uma interface loopback, ele vai configurar o router ID com o IP da sua interface física mais alto. Qual o problema de deixar que o router ID pegue aqui o maior IP de uma interface física? Se aquela interface cair, o router ID vai ser modificado e você vai ficar perdido aí na sua rede. Então, é interessante que você configure o router ID manualmente ou através de uma interface loopback, que é uma interface mais estável, né? Ela não cai. Você configura lá a interface loopback e deixa que ela seja utilizada como router ID. O comando router ID, que é esse cara aqui, essa configuração manual inicial, ele é mais recente, tá? Então, antigamente era muito comum a criação da interface loopback para a identificação do router ID. Então, para configurar o router ID, depois que eu entrei no processo OSPF, só colocar o comando router ID para verificar o show IP protocols. Se você tentar configurar o router ID com uma identificação que já existe em outro roteador, ele vai te dar uma mensagem falando: opa, está duplicado esse cara aí, muda isso aí para a gente. Então, você precisa de alterar para colocar essa identificação exclusiva. Para que serve? Para identificar o vizinho. Se o vizinho tiver a mesma identificação que você, como é que você vai saber quem é o vizinho? Então, é necessário que eles sejam exclusivos dentro da sua rede. Para modificar esse router ID, se você alterar aí com o comando, você precisa utilizar esse cara aqui, ó, o clear IP OSPF process, para que ele reinicie essa estrutura aí do OSPF, esse processo OSPF, de forma que ele vai pegar o novo router ID. Então, aqui no primeiro caso, o administrador não havia configurado o router ID, ele pegou o 9268.10.5. Para modificar, ele foi lá e configurou o router ID 1.1.1. E na hora que você acaba de configurar, ele te fala: reinicie essas configurações para que isso entre em vigor, com o Clear IP OSPF Process. E aí, na hora que ele faz isso, ele cai ali por um certo momento essa identificação, essa vizinhança, e depois ela é estabelecida novamente. Beleza? Ou a sua alternativa ao comando router ID, quando o seu roteador ele principalmente não reconhecer esse comando, é a configuração de uma interface loopback, como por exemplo a interface loopback 0, o IP dela é 1.1.1.1, e aí você coloca ela como endereço ali de host, né, uma rota de host, /32, 255.255.255.255, para que isso seja anunciado para os roteadores vizinhos como a identificação do seu roteador. Beleza? Então, primeiro o router ID configurado manualmente com o comando router ID, se não tiver IP de interface loopback. Não deixa nunca que ele pegue isso pelo IP mais alto de interface física, não. Para ativar o OSPF nas interfaces, ou seja, para determinar quais interfaces participam aí do processo OSPF, o comando utilizado é o network, assim como a gente viu no RIP,
Só que aqui tem algumas coisas a mais. Você tem que colocar network, o endereço de rede, a máscara de subrede, só que aqui no formato wildcard, a máscara inversa, e a área em que aquele roteador está. Lembre-se, se eu tenho apenas uma área, eu vou configurar aqui todo mundo dentro da área 0. Então, olha um exemplo aqui. Antes, sobre a máscara coringa, né? Como que é a máscara coringa? Ele é a máscara inversa. Como que você descobre a máscara inversa? A maneira mais fácil é, você vai pegar a sua máscara cheia, 255, 255, 255, 255, e subtrair pela máscara convencional. Então, a máscara inversa de 255, 255, 2550 é 000, 255. A máscara inversa de 255, 255, 25592 é 00063. Obviamente, não precisa colocar 3 zeros aqui, né? Um zero ele já identifica. Zero à esquerda não faz diferença nenhuma. Então, o método mais fácil é subtrair a máscara cheia 255, 255, 255, 255 pela máscara convencional para que você ache aí a sua máscara coringa. Ok? Então, olha o exemplo aqui do comando network funcionando. O cara está configurando aqui o R1, colocou lá as 3 redes que ele está ativando a SPF, a 172.16.1.0/24, máscara inversa de 255, 255, 2550 é 000.255. Aqui colocou a mesma coisa, só que aqui agora para a rede 172.16.3.0/30, que seria na máscara convencional 255, 255, 255, 252, na inversa 0003. E ele fez isso para todas as suas redes, para que elas participem ali do processo OSPF. Uma outra maneira de fazer essa divulgação do comando network é habilitar o OSPF utilizando o modo de configuração network, o IP da sua interface e não o endereço de rede com a máscara 0000. Que aí ele vai pegar automaticamente a máscara que está associada àquela interface. Aí você não precisa ficar calculando esse router ID. Mas isso não funciona ali em todos os roteadores aí no Packet Tracer, tá? Se você quiser testar. Então, às vezes, é melhor sempre fazer essa parte aqui de cima. Beleza? Interface passiva. Vamos pensar o seguinte. Esses roteadores aqui vão trocar informações de roteamento entre eles. Eu preciso de propagar uma atualização de roteamento para dentro aqui da minha LAN, para onde só tem computadores? Não, né? Aí eu vou começar a gastar muita largura de banda desnecessária, utilizando ali ineficientemente os recursos da minha rede e causando também um aumento do risco de segurança, já que outras pessoas podem colocar ali um sniffer de rede, por exemplo, o Wireshark, e começarem ali a ver essas propagações de rota dentro da minha rede. Então, um recurso interessante é a configuração de uma interface passiva. O que é uma interface passiva? Ela participa do OSPF, ou seja, a rede que está atrelada àquela interface vai ser divulgada para outros roteadores, mas eu não propago atualizações de roteamento para além daquela interface. Então, quando eu coloco passive interface giga00 aqui em R1, eu estou falando o seguinte, as atualizações que R3 e R2 gerarem, eu não vou encaminhar aqui para baixo. Elas só vão circular aqui. É bem interessante, você diminui ali aqueles problemas. Para você verificar essas interfaces passivas, o comando show IP protocols pode ser ali utilizado. Em relação à métrica OSPF, ela é com base no custo, só que eu tenho um problema. Quando isso foi criado, as minhas redes ali eram Fast Ethernet, então ela tinha um valor máximo ali de 100 megabits por segundo. Depois surgiram redes mais velozes, GB, 10 GB e etc. O OSPF por padrão utiliza como largura de banda de referência o valor de 100 megabits por segundo. O custo ele é inversamente proporcional à largura de banda. Se eu dividir isso aqui por uma interface Fast Ethernet, 100 por 100 vai dar 1. Se eu dividir uma interface Ethernet aqui, pegar a largura de referência e dividir pela interface Ethernet, vou ter um custo aqui de 10, que é 10 vezes mais lenta aqui que a Fast Ethernet. E assim sucessivamente. Qual o problema? Se eu divido uma interface maior, esse resultado aqui vai dar 0,1.
Só que ele não pega valor como zero, não pega casa decimal, então ele arredonda isso aqui para 1. O resultado disso aqui é um problema que qualquer valor de interface superior a 100 megas vai ter como custo 1. Então, se eu tiver no roteador uma rota via uma interface giga e via uma interface fast, ele vai fazer um balanceamento de carga ali, porque ele vai entender que o custo das duas é o mesmo, é o custo 1. Então, qual o problema disso aqui? Ele pode encaminhar para rotas mais lentas, porque ele está calculando o custo ali com base numa largura de banda de referência inadequada. Como que eu posso resolver isso? Eu modifico o tamanho da largura de banda de referência. Então, por padrão, é 100 megas. Então, esse valor está em mega, tá? O padrão é 100 megas. Se eu quiser que a largura de banda de referência seja 1 GB, vou colocar aqui 1000 megas. Aí vai ser como largura de banda de referência 1 GB. E aí eu vou ter que 1 GB dividido por 100 megas, custo 10. 1 GB por 1 GB, custo 1. Mas se eu tiver uma interface mais veloz na minha rede, de 10 GB, por exemplo, também vai dar um custo 1 e pode voltar no mesmo problema. Então, você pode utilizar o comando colocando aqui a referência como 10 GB, porque uma interface 10 GB vai ter custo 1, uma interface giga vai ter custo 10, uma interface fast vai ter custo 100, e assim sucessivamente. Isso resolve esse problema de custos inadequados em virtude do momento quando foi criado o SPF e existirem ali interfaces Fast Ethernet, a gente não falar ainda de 10 GB, por exemplo. Beleza? Para determinar o custo de um caminho, o SPF acumula esse custo, então, da perspectiva de R1 para chegar aqui na LAN de R2, não rede 172.162.0, ele tem um custo de 64 mais 1, 65. Beleza? Então, ó, a métrica para ele é 65. Bom, eu posso também alterar a largura de banda da minha interface para fazer com que ele modifique o custo. Para verificar a largura de banda, basta utilizar o Show Interfaces. Só que eu tenho que ter atenção no seguinte, quando eu modifico a largura de banda lógica ali com o comando bandwidth, eu não estou modificando a largura de banda física ou a capacidade daquele link, tá? Isso é somente para alterar ali os cálculos que o SPF fará. Aqui, por exemplo, todo mundo era 1.5 antigamente, 1.544, e foi alterado aqui para 64 e para 1024, para que desse diferença em relação aos cálculos. Então, a largura de banda ela pode ser alterada para você, por exemplo, modificar o custo, forçar um determinado caminho ou não. Uma outra maneira de você fazer isso é alterando o custo manualmente. Então, ó, eu posso alterar a largura de banda com o bandwidth aqui. Alterei aqui para 64 kilobits por segundo, que me gerou um custo de 15.625 depois do recálculo. Ou eu simplesmente poderia colocar IPOSPF custo e colocar ali o valor do custo que eu quero. Quero colocar o custo de um determinado link como 1. Ele vai colocar o custo do determinado link como 1 se você colocar lá o comando IPOSPF cost. Por exemplo, se eu quisesse forçar aqui qualquer pacote de R1 para R3, ele passe por R2. Eu poderia colocar o custo aqui manualmente de 5, por exemplo, aqui de 1 e aqui de 1. Ou seja, o custo por aqui seria 2 mais o custo da LAN e aqui 5. Então, eu posso fazer essas modificações. Para propagar uma rota estática padrão, assim como a gente viu no RIP, o seu roteador que tem comunicação com a internet ou com uma rede que você quer enviar uma rota estática padrão, você configura a rota estática padrão normalmente, IP route 00000000, IP de próximo salto ou interface de saída, e dentro do domínio OSPF você coloca o comando defull information originate. Então, R2 criou a rota. Se eu der um show IP route em R1, veja que eu recebi uma rota padrão, um asteriscozinho aqui, só que uma rota externa via OSPF. Beleza? E eu não preciso criar a rota padrão em todos os roteadores da rede. Para verificar os vizinhos dos meus roteadores OSPF, eu posso utilizar o comando show IP OSPF neighbor. E aqui ele me mostra quem são os vizinhos. Aí, olha que legal, o router ID configurado aqui.
R3, R2, 33332222, fica fácil identificar. Se eu tivesse deixado ali que ele pegasse automaticamente o Router ID, seria mais complexo de saber quem é quem. Para verificar as configurações do protocolo OSPF, eu posso utilizar aí o comando show IP protocols, que ele me mostra lá quais as redes que estão sendo roteadas ali pelo protocolo OSPF, qual o Router ID, qual o número do processo. Para verificar informações da interface OSPF, o show IP OSPF vai me mostrar isso. E o show IP OSPF interface brief, ou o show IP OSPF interface em uma determinada interface, ele vai te mostrar ali detalhes sobre a configuração. E no OSPF v3, que é o OSPF para IPv6, a coisa não muda muito de figura não, a não ser que IPv6 é diferente, obviamente, de IPv4. Mas assim como no OSPF v2, que é para IPv4, no OSPF v3 existe a tabela de vizinho, a tabela de topologia, a tabela de roteamento. Independente, tá? Então, a tabela de vizinho do IPv6 é diferente, independente da do IPv4. Eles têm várias semelhanças, então a estrutura ela é bem parecida. Eles são protocolos link state, classless. Ele utiliza o algoritmo SPF para determinar quais os melhores caminhos. A métrica continua sendo custo, também é possível dividir em área nos dois. Eles têm os mesmos tipos de pacote básico, Hello, DBD, LSR, LSU e o LSEC. Eles têm o mesmo tipo de descoberta de vizinho, através ali do protocolo Hello, propagando ali para os vizinhos para descobrir quem é quem. Também existe o processo de seleção do DR e do BDR, quando eu estou num link multi-acesso. E o ID do roteador no IPv6, no OSPF v3, não é dado através de um endereço IPv6, continua sendo um número de 32 bits, tá? Que é similar ao IPv4, mas na verdade é o Router ID. Algumas diferenças. O OSPF v2 obviamente anuncia rota IPv4, o OSPF v3 IPv6. O endereço de origem deles, aí tem uma pequena diferença. As mensagens do OSPF v2 são fornecidas ali através do IP que está na interface de saída. Já no OSPF v3, ela utiliza como quem enviou o endereço de link local da interface. Tá? Então, lembra que se a interface tem um endereço global, tem um endereço de link local, ela vai utilizar o endereço de link local. O endereço de multicast, quando eu quero enviar para todos os roteadores OSPF, excluindo aí DR e DBR, é o 224.0.0.5 no V2 e o FF02.2.5 no V3. E o endereço de multicast para o DR e BDR é o 224.0.0.6 no V4, né, no SPF V2 para IPv4 e no SPF V3 para IPv6 utiliza ali o FF02.2.2.6. Beleza? Já o anúncio de redes no OSPF, que a gente fazia lá com o comando network, e no OSPF v3 muda um pouco de figura, a gente ativa direto na interface, então entra dentro da interface e coloca lá o comando IP-OSPF, o ID de processo e a área em que ele está. Reforçando isso aqui, tá? O OSPF v3 utiliza o endereço de link local para que exista aí essa troca de informações entre os roteadores. Então, você precisa ter esse endereço configurado. A configuração é bastante simples, igual a gente já fez lá no CCNA1. Basta colocar o IP e colocar lá no final link local. Aqui tem um exemplo de configuração do OSPF v3. Se eu estou rodando a minha rede com o OSPF v2 e o v3, IPv4 e IPv6, eu estou numa rede de pilha dupla, né? Duplamente empilhada, rodando ali os dois tipos de protocolos. E os passos eles são os mesmos, basicamente. Lembra daquele detalhe, tá? Que para IPv6, primeiro eu preciso ativar o IPv6 Unicast Routing para que eles estejam habilitados ali para roteamento IPv6. Depois eu vou configurar os meus endereços IPs ali. Coloque sempre o endereço de link local. Se você não colocar, ele vai gerar automaticamente, aí você vai ficar meio perdido. Configure o seu Router ID com aquele mesmo formato, 1.1.1.1, por exemplo. E comece ali a fazer a configuração da propagação, da ativação das suas interfaces dentro do IPv6. Ok? Se necessário também, você pode ajustar a largura de banda, que é um passo aí opcional.
Aqui está o exemplinho de configuração, né, do endereço de link local. Se você não configurar, ele vai gerar automaticamente. E se gerar automaticamente, às vezes você não vai saber qual o IP que está naquela interface, então é melhor que você coloque o endereço manualmente, evitando que ele gere um endereço que você não tenha ciência completa de qual seja. O Router ID, mesmo processo, tá? Configuro lá o Router ID com o formato de 32 bits, como se fosse ali um IPv4. Então, por exemplo, mesmo sendo IPv6, Router ID 1.1.1.1. Alterou aqui a largura de referência, largura de banda de referência, para que os cálculos fiquem corretos aí para giga e fast. E aqui, ativando o OSPF na interface. Entro na interface, IP OSPF, o ID de processo e a área em que ele está. Então, não tem muito segredo, não. Para verificar, é a mesma coisa que no V4, só que ao invés de show IP OSPF enable, show IPv6. Ao invés de show IP protocols, show IPv6 protocols. Então, as informações ali, elas são as mesmas formas de chamar essas informações. Tabela de chateamento, mesma coisa, show IPv6 route e etc. Vamos lá, então. Vamos fazer o labzinho prático em cima daquela estrutura que a gente já estava trabalhando. Eu somente acrescentei aqui um roteador para a gente testar acesso externo, sem preocupar com NAT ainda, tá? E tirei o roteamento estático que fazia com que a coisa comunicasse ali. Então, tem a topologia, a parte de endereçamento IP já é aquela conhecida. Vamos lá para a parte do OSPF. Primeiro ele fala que o ID de processo dos roteadores OSPF deve ser 1 em todos eles. Me dá aqui também qual deve ser o router ID, então filial 1, 1, filial 2, 2.2.2.2, central 9999, borda 10.10.10.10. O valor de referência para cálculo dos custos deve ser de 10 GB, 10.000 megas. Todas as redes devem conseguir se comunicar via OSPF na área 0, OSPF de área única aí. Não deve ser propagada atualização de roteamento para dentro das filiais. Na matriz, apenas a interface giga 0/99, 0/0.99 deve ser propagar atualizações de roteamento. E no R-borda deve existir uma rota default que vai ser redistribuída para os demais roteadores. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui pela filial 1. Admin Cisco Enable Class. Então, o primeiro passo é ativar o roteamento OSPF com o comando router OSPF e o ID de processo 1. Depois, você vai colocar o router ID. Esse cara aqui é 1.1.1.1. Faltou 1 aqui. E vai colocar o valor de referência, o outcost referência aqui de 10 GB. Ele fala que tem que fazer isso, é bom que faça isso em todos os roteadores para que você tenha consistência. Legal, isso vamos fazer. E aí eu vou divulgar as minhas redes. Vou ativar as minhas interfaces que participarão aqui do processo OSPF. Como? Network, vamos lá, a rede aqui de baixo é 172.25.255.0. 0.0.0.3, área 0. Aqui, descendo para a filial 2, é o ponto 8, área 0. E a minha LAN é 172.25.1.0/24. Então, 0.0.0.255, área 0. Lembre-se que eu não quero propagar atualizações de roteamento para dentro da minha LAN. Então, essa vai ser uma interface passiva. Passiva interface giga 0/1. Beleza. Se eu utilizar o comando show IP protocols, eu vejo essas configurações que eu fiz. Quais as redes que eu estou fazendo, qual a interface passiva, qual o ID de processo, qual o meu router ID. Vamos configurar agora o filial 2. Mesma lógica. Router OSPF 1, o router ID dele é o 2222. O custo, 10 GB. E vou ativar as minhas redes através dos comandos network. 7225.255.8, 0.0.0.3, área 0, que a rede comunica com a filial 1. Já formou adjacência, veja ali que ele já encontrou o vizinho. A rede 4. E a minha LAN, que é 172.25.2.0/24.
Veja que na hora que eu divulguei que essa interface vai participar do processo, ele formou adjacência. Show IP OSPF Neighbor me mostra lá que existe um roteador vizinho, que é 1.1.1.1. Router ID está aqui, legal. O Show IP Route me mostra aqui que ele já sabe chegar na LAN, por exemplo, da filial 1. Aprendida via OSPF, ela tem um custo ali de 65, neste caso aqui. Beleza até então? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para o central aqui agora. Aqui a gente já fez. Para você poder verificar também, tá o show running. Ele te mostra o que você digitou basicamente ali, né? Então veja. Ativei o SPF nas interfaces que estão atreladas a essas redes aqui. Ativei o custo de referência e coloquei minha interface giga como passiva. O mesmo tem que estar ali no meu R2. Faltou colocar como passiva, né? Vamos colocar ela aqui como passiva. Não coloquei. Conf T, router OSPF 1, passivo interface giga 0/1. Agora está. Beleza? R central agora. Aí, antes no R central, vamos entender o seguinte. O comando network ele ativa a interface para participar do OSPF. Aqui eu tinha uma rede que era um 72.25.00, foi dividida em várias subredes. Eu posso utilizar 4 comandos network, um para cada uma dessas subredes, ou eu posso simplesmente colocar o comando network 172.25.00 num limite aqui barra 24. Por quê? Porque todas essas redes estão contidas aqui dentro. Então, ele vai rotear para todas essas redes. Ele vai ativar todas essas subinterfaces. Então, vamos fazer isso. Economizar comando, né? Conf T, router OSPF1. O router ID desse cara aqui é o 9999. O alto custo aqui é 10 GB também. E aí nós vamos ativar a rede 172.25.00, área 0. Novamente, 172.25.00, num barra 24, está compreendendo todas essas subredes. E os meus links seriais, 172.25.0.255.0.0003, área 0, e o 4, área 0. Beleza? Então, ativei esse cara e todas essas aqui. Formei adjacência ali com o vizinho 1.1.1 e agora com 2.2.2. O show IP OSPF Neighbor já me mostra isso. Se eu verificar aqui o show IP route, minhas rotas que eu aprendi via OSPF, veja, eu já aprendi a chegar na LAN da filial 1, na LAN da filial 2 e nesse link entre eles aqui, ó. Beleza? Vamos fazer aqui o RBORD agora também. E aí vai acontecer um negócio aqui que eu quero que vocês observem. Router OSPF1, o router ID desse cara é o 10.10.10.10. Alto custo. Certinho. E aí o que a gente precisa fazer aqui? Divulgar. Anunciar as interfaces que participam. 72.25.00, área 0. Esse cara vai formar adjacência com o R central. Vamos aguardar um pouquinho que eles vão formar adjacência. E aí, quando formar adjacência, vamos entender um negócio. Olha para você ver, ele formou adjacência 4 vezes. Por que ele formou 4 vezes? Porque eu tenho aqui 4 subinterfaces. Se eu verificar minha tabela de chateamento, ela fica meio confusa. Veja, ele sabe chegar lá, ele sabe que para ir para a LAN da filial 1, ele vai enviar para cá. Mas ele coloca 4 entradas para mim, na VLAN 10, 20, 30 e 99. Na prática, foi pedida para que eu deixe apenas 99. As demais nós vamos colocar como interface passiva, e aí a adjacência vai ser estabelecida aqui somente na VLAN 99, que é a VLAN de TI. Ou poderia ter criado uma VLAN especificamente para isso. Então, vamos fazer isso então. Router OSPF1, passiva interface giga 0/0.10.
ponto 20, ponto 30. Beleza? Do outro lado também, para ter consistência. Router OSPF1, passivo interface, giga 0/0.10, ponto 20 e ponto 30. Se verificarmos agora aqui em RBorda, a tabela de chateamento vai mudar um pouquinho. Olha para a gente ver. Agora somente mostra via 0/0.99, só a VLAN da TI. Está tudo funcionando do mesmo jeito. Em RBorda, eu vou ter um acesso externo. Vou enviar informações ali para a internet. Então, vamos criar uma rota default aqui, prout 0000, 0000, serial 000. Então, qualquer coisa que fugir aqui da minha rede, eu encaminho aqui para a internet. Mandei. Esse cara, então, tem uma rota default agora. Show IP route vai mostrar que ele tem uma rota default. Veja. E eu quero propagar essa rota default dentro do OSPF para que os outros roteadores entendam essa saída default. Vou entrar no modo de configuração do OSPF e o que a gente viu lá na parte teórica, Default Information Originate. Ele vai propagar essa rota default aqui para dentro. Vamos verificar aqui. Show IP route. Veja, o filial 1 já aprendeu a chegar na internet através de uma rota default aprendida via OSPF. Essa é uma rota externa. Se eu utilizar aqui o ping lá no Google, por exemplo, ou aliás, vamos abrir o navegador, 202.0.0.1, que é esse cara aqui. Isso mesmo. Acessei a internet. Beleza? Só uma simulaçãozinha aí, para ficar mais legal, né? Deu trabalho de fazer isso aqui, viu? Bacana, pessoal? Bom, então espero que vocês tenham gostado aí dessa parte do OSPF. Refaçam esse labzinho prático para que a coisa ela fique mais tranquila para você. Lembre-se sempre, outros comandos interessantes de configuração, tá? Vamos fazer aqui no filial, que você vai ter mais rotas distantes. O Show IP Route ele vai te mostrar a sua tabela de chateamento. O Show IP OSPF Neighbor vai te mostrar aqui os seus vizinhos diretamente conectados. O Show IP OSPF, aí você vai dar uma interrogação, vai ter várias coisas para você poder verificar ali dentro da sua estrutura. Então, explore bastante esses recursos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.